Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trabalhar com vocês a questão da vazão de projeto, né, pelo método do SCS, do Soil Conservation Service. E para a gente trabalhar essa questão da vazão de projeto, primeiramente a gente vai ter que determinar, a gente vai ter que fazer o uso, né, a gente vai ter que determinar o hidrograma unitário, né, o hidrograma unitário triangular por esse mesmo método do SCS, para aí depois a gente ter a nossa vazão de projeto, né, a vazão que nós vamos usar no dimensionamento das nossas obras hidráulicas, né, um reservatório, né, um bueiro, né, uma galeria, né, no caso assim da drenagem urbana e etc. Muito bem. Então, para a determinação do nosso hidrograma unitário, né, pelo método SCS, nós dispomos das seguintes fórmulas aqui para o cálculo do hidrograma. Nós temos aqui essa fórmula que nos dá o tempo de concentração da bacia com a qual nós estamos trabalhando, onde L é o comprimento do Talweg, o comprimento do Talweg, é o maior comprimento do Talweg, o comprimento do rio principal, e H é o máximo desnível na bacia, né? Ou seja, o desnível entre a é o máximo desnível existente na bacia. Se você colocar em planta, pode ser assim o máximo desnível entre o ponto mais distante na bacia e o exultório, né, por exemplo. Mas aqui o máximo desnível existente na nossa bacia. Aí com isso nós estimamos o tempo de concentração. Depois nós calculamos o tempo de pico, ou seja, o tempo em que vai ser atingida a nossa vazão máxima. Esse tempo de pico ele é dado pela metade do valor da duração da chuva, mais 0,6 do valor do tempo de concentração. Depois nós temos aqui o tempo de base, ou seja, o início, desde o início até o final do escoamento no nosso hidrograma, que é 2,67 vezes o tempo de pico. E aqui a nossa vazão de pico, a nossa vazão máxima, que é 2 vezes a precipitação vezes a área da bacia dividido pelo tempo de base. E só lembrando que essa precipitação aqui é a precipitação efetiva. É a precipitação efetiva igual a 1 milímetro de chuva. Daí o nome hidrograma unitário, que é para 1 milímetro de chuva. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar aqui usando um exemplo prático, né? Um exemplo tirado dessa apostila aqui, do capítulo 8 dessa apostila aqui, que é a apostila de hidrologia aplicada da professora Tiziana Studart, né, que vocês podem encontrá-la na internet, né, está no capítulo 8, o capítulo que trata de escoamento superficial. Muito bem. Então, segundo nosso exemplo, o comprimento do nosso Talweg, dado em quilômetros, é 21,5, o desnível dado em metros é 220, aplicando na fórmula, né, ou seja, passando essa fórmula para cá, ela nos dá um valor de 247,2 minutos. Essa fórmula aqui nos dá o tempo de concentração em minutos. Passando aqui para horas, nós vamos ter que ela nos deu 4,1 horas. Mas para efeito de cálculo, para efeito de exemplo, vamos arredondar aqui para 4 horas, né? Para ficar mais fácil, o número fechado, até para a gente compor o nosso hidrograma posteriormente. Bom, e o tempo da chuva? TR é o tempo da chuva. Então, qual é o tempo da chuva que eu adoto na determinação dos meus cálculos? Então, recomenda-se que você adote entre 1,4 e 1, não, desculpem, entre 1 quarto e 1 quinto do valor do tempo de concentração, que no caso aqui vai ser entre 1 hora e 0,8 horas. Né? Recomendo que você adote um valor entre esse intervalo aqui. No caso aqui, entre o valor de 1 hora e 0,8 horas. Seguindo o exemplo da apostila, vamos adotar aqui um valor de 0,8 horas. Bom, nós adotamos aqui um valor de 0,8 horas, aplicamos aquela formulazinha lá de cima do tempo de pico, determinamos nosso tempo de pico em horas, depois o tempo de base, seguindo essa formulazinha aqui, e por fim determinamos a nossa vazão de pico. E a nossa vazão de pico, nós temos aqui a precipitação, né, unitária, a precipitação efetiva, 1 milímetro, a área, a precipitação entre milímetros, a área entra em quilômetros quadrados, o tempo também de base entra em horas, né, aí você aplica nessa equação. Por favor, tome muito cuidado na questão das unidades,
Por quê? Porque a vazão ela tem que sair em metros cúbicos por segundo. Então, tomando cuidado com as unidades, para a vazão sair em metros cúbicos por segundo. Então, nós temos todos os elementos, né? Feitos os cálculos, nós temos todos os elementos necessários no nosso hidrograma. A confecção do nosso hidrograma. Nós temos aqui o tempo de pico, temos aqui a vazão de pico e temos aqui o tempo de base, né? Que vão estar aqui no nosso hidrograma, ou seja, o tempo que ele atinge o pico, o valor do pico e aqui o tempo total de base. Agora, em termos da construção desse nosso hidrograma unitário, para a gente construir o gráfico, né? Para a gente construir o gráfico é muito simples. Nesse primeiro ramo aqui, nesse ramo ascendente do nosso hidrograma, ele vai de 0 até o valor da sua vazão máxima, nós aplicamos esse valorzinho aqui. Ou seja, QP sobre TP multiplicado pelo tempo, então nós vamos ter os valores de vazões, né? Os respectivos valores de vazões nesse ramo ascendente, até o nosso tempo de pico, aqui 2,9, que é igual a esse valorzinho aqui. 2,9 nós vamos ter a vazão, a vazão correspondente ao tempo de pico. Então, e nesse mesmo ponto aqui, inicia-se o ramo descendente, né? Ou seja, que é esse outro ramozinho aqui do nosso hidrograma. Ou seja, ele atingiu o valor máximo e aí ele começa a cair, até zerar a vazão. E nesse mesmo ponto de QP, TP. Então, a partir desse mesmo ponto aqui, nós aplicamos essa equação aqui, a partir desse ponto aqui, do nosso tempo de pico, que vai ter que dar, obviamente, o mesmo valor de vazão de pico, né, até o final. Até o valor do nosso tempo de base, que é aquele valor que nós calculamos lá em cima. Pronto. Aplicadas essas equações do ramo descendente e do ramo ascendente, plotamos num gráfico. Então, nós temos aqui, para vocês verem, o nosso hidrograma unitário para uma chuva de duração 0,8 horas. Então, hidrograma unitário porque é para uma precipitação de 1 milímetro de chuva. Agora se nós quisermos agora uma chuva, tá certo, fizemos esses cálculos, agora eu quero o meu hidrograma unitário para uma chuva, vamos supor, de 4 horas de duração. Então, como é que eu faço a partir desse meu hidrograma aqui, de um tempo de duração de chuva de 0,8 horas com um tempo de duração de chuva de 4 horas, por exemplo? Do seguinte modo, nós podemos compor, através desse hidrograma unitário, um hidrograma unitário de uma chuva de duração maior. Como é que nós fazemos isso? Do seguinte modo. Vamos aqui. Então, nós temos aqui o nosso tempo, nós temos aqui o nosso intervalo de tempo, e nós temos aqui o valor do nosso hidrograma que foi calculado inicialmente. Se nós prestarmos atenção, nós temos o nosso hidrograma de 0,8 horas, queremos construir um hidrograma referente a uma chuva de 4 horas. Bom, se nós prestarmos atenção, 4 é múltiplo de 0,8, né? 0,8 vezes 5 dá igual a 4. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos aqui o nosso hidrograma, calculado, nosso hidrograma triangular determinado da primeira vez, né? Que ele vai aqui de 0 até 7,7 horas, até aqui, ele vai daqui, né? Até aqui, e daqui até aqui. Então, o que nós fazemos? Como nós temos que o nosso hidrograma de duração de 4 horas, 4 horas, ou melhor dizendo, 4 horas é múltiplo de 0,8, nós adotamos o seguinte princípio. Nós pegamos o nosso hidrograma aqui, calculado inicialmente, e vamos precisar de mais 4 hidrogramas iguais a ele, vamos somar as ordenadas de mais 4 hidrogramas iguais a ele, para poder compor o nosso hidrograma de 4 horas. E como é que nós fazemos? Nós pegamos todos esses valores aqui, no nosso hidrograma inicial, copiamos esses valores e defasamos e colamos aqui.
a partir do 0,8. Ou seja, como o 4 ele é múltiplo do 0,8, nós vamos somar as ordenadas dos nossos hidrogramas defasados de 0,8 horas. Ou seja, se nós temos aqui um hidrograma de duração T1 e queremos um hidrograma de duração T2, nós somamos as ordenadas do hidrograma calculado inicialmente, com outros iguais a ele, só que defasados do tempo T1. Então, copiamos esse hidrograma aqui, ele vai, a partir do ponto 0, ele vai ser colado aqui, ele que começava aqui no 0 vai ser colado aqui, a partir de 0,8 horas, até o final. Depois, ele vai ser colado aqui a partir de 1,6 horas, até o final. Aí depois vai ser colado a partir de 2,4 horas até o final. E depois, a partir de 3,2 horas, sempre múltiplos de 4, até o final. E quando chegar aqui no final, obviamente, nós vamos estendendo o tempo, né? Porque o tempo de base no nosso hidrograma resultante vai ser maior, obviamente. Então, como nós estamos vendo aqui. Então, somando aqui as ordenadas correspondentes a cada instante de tempo, nós temos o nosso hidrograma correspondente a um tempo de 4 horas. Então, vamos observar aqui graficamente. Voltando só um pouquinho aqui. Pronto. Graficamente, nós temos o seguinte. Nós temos aqui os 5 hidrogramas unitários, né, do hidrograma 1 até o hidrograma 5, e aqui o hidrograma com tempo de duração igual a 4 horas, ou seja, resultante do somatório das ordenadas de todos esses hidrogramas. Né? O seu tempo de base aqui foi bem maior. Hidrograma resultante. Ótimo. Então, aqui nós temos também, agora só o hidrograma resultante sozinho. Está aqui. Pronto. Mas só que tem o seguinte, esse hidrograma ainda não é o nosso hidrograma unitário de 4 horas. Ele foi, por quê? Porque ele foi resultante da soma de 5 hidrogramas de 1 milímetro. Então, somando 5 hidrogramas de 1 milímetro, nós temos o hidrograma de 4 horas para uma chuva de 5 milímetros. O hidrograma de 4 horas para uma chuva de 5 milímetros. Então, como é que nós fazemos para determinar o hidrograma unitário dessa chuva de 4 horas? Muito simples. Nós vamos aqui, agora sim, o hidrograma unitário da nossa chuva de 4 horas, nós dividimos as ordenadas do nosso hidrograma de 4 horas por 5, como está aqui na nossa fórmula. Por quê? Porque, como foi repetindo, foi o somatório de 5 hidrogramas de 1 milímetro cada um, deu um hidrograma de 5 milímetros. Agora nós vamos ter o nosso hidrograma unitário dividindo cada ordenada dele por 5. Dividindo aqui cada ordenada dele por 5, até o final. Opa, passou um pouquinho aqui. Nós vamos ter aqui agora, finalmente, o nosso hidrograma unitário de duração 4 horas. Agora sim. Né? Deixa eu só colocar aqui na mesma escala, para vocês terem uma ideia de... Colocar aqui na mesma escala, para vocês terem uma ideia de quanto ele diminuiu. Vou ajeitar aqui mais alguma coisa. Ok. Pronto. Vamos ver aqui se está igual ao outro. Não, o outro é de 2 a 2. De 2 em 2, não é? Ok. Então vamos só formatar aqui. De 2 em 2. Pronto. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto ele se reduziu. Ou seja, o nosso hidrograma aqui unitário, não, ou melhor, desculpa, o nosso hidrograma aqui no tempo de duração de 4 horas para 5 milímetros, do nosso hidrograma unitário, né, o nosso hidrograma de 4 horas, agora só para uma chuva de 1 milímetro. Colocando na mesma escala para vocês terem uma ideia de como ele se reduziu. Sim, e finalmente a nossa vazão de projeto, onde é que entra? Bom, a nossa vazão de projeto entra da seguinte maneira. Bom, você tem uma determinada obra hidráulica, aquela obra hidráulica vai ter que
vai ter que suportar uma determinada vazão, essa vazão está ligada a uma determinada precipitação, e essa precipitação, por sua vez, está ligada a um determinado período de retorno. Então, você pode ir lá na região que você quer, e na curva IDF, tipo uma curva como essa aqui, que essa curva IDF está no capítulo 5 também da apostila da professora Tiziana, da UFC, você pode ir lá e, por exemplo, se você quer aqui está na escala logarítmica, você quer uma chuva de 1, 2, 3, 4 horas. Você quer uma chuva de 4 horas, né? Aí você sobe aqui. Aí você, por exemplo, quer um período de retorno de 1000 anos, porque você vai construir uma barragem. O período de retorno de uma barragem realmente tem que ser grande, tem que ser superdimensionado mesmo. 1000 anos, aí você vai atrás aqui, em torno de mais ou menos 140 milímetros, é que vai corresponder com um período de retorno de 1000 anos, uma chuva de duração de 4 horas, de aproximadamente 140 milímetros. Mas só que essa não é a chuva ainda que a gente quer. Você pega essa chuva correspondente a esse período de retorno para essa duração, calcula sua precipitação efetiva, através da fórmula também do método da precipitação efetiva, o método do SCS, pega aquele valor de precipitação efetiva e simplesmente multiplica esse valor de precipitação efetiva pelas ordenadas do seu hidrograma unitário. Multiplicando pelas ordenadas do seu hidrograma unitário, o que você vai ter? Você vai ter o seu hidrograma, não mais agora o seu hidrograma unitário, mas você vai ter agora o seu hidrograma afluente, ou seja, o seu hidrograma de projeto, a sua vazão de projeto, aquele hidrograma que vai ser utilizado para você fazer os seus cálculos. Vai ser usado para você fazer o dimensionamento hidráulico da sua estrutura, né? Um vertedouro de uma barragem, ou de uma galeria, no caso de drenagem urbana, enfim. Ok? Então, é assim que você faz a determinação da sua vazão de projeto através do método do SCS, né, do Soil Conservation Service, de determinação do hidrograma unitário. Ok? Bem, pessoal, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que tenha sido útil aí para vocês, né, toda essa explicação aí no seu estudo, no seu trabalho. Vocês, né, usem esse vídeo como modelo, possam replicar essa planilha, né, copiar aí as fórmulas, fazer aí a sua própria planilha para que você possa usá-la aí nos diversos estudos que você fizer. E uma vez feita, deixando uma como modelo, serve para vários e vários projetos que você possa vir a fazer futuramente. Ok? O custo é fazer uma vez. Fez a primeira vez, o resto você vai só copiando e atualizando. Ok? Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. E o Divino Espírito Santo ilumine vocês aí nos seus estudos e trabalhos. Amém. Fiquem com Deus e sua Mãe Santíssima. São José, protetor dos trabalhadores. Amém.